Quando a gente muda de país ou começa a fazer os planos para mudar de país, acho que uma das maiores dificuldades é encontrar a casa dos sonhos, o lugar que você vai se estabelecer, seja sozinho ou com a sua família. Acho que é um dos maiores desafios para quando a gente está deixando o nosso país de origem. E para conversar sobre esse tema, falar sobre o mercado imobiliário, que é bem concorrido aqui em Amsterdã, eu convidei a Paula Kandelman. Ela é corretora de imóveis, trabalha principalmente com casas de aluguel e conhece muito bem o mercado imobiliário aqui na Holanda. E olha que lugar legal que a gente combinou para o nosso bate-papo. Esta casa que está para alugar. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada! Eu saí do Brasil em 2002, foi a minha primeira vez que eu fui morar fora, fui para Barcelona, com 2 crianças pequenas e depois... E a gente sempre achou que ia voltar para o Brasil, então a gente aproveitava muito, mas eu já era corretora desde 2000. Então, para mim é uma facilidade muito fácil eu conseguir a casa. A empresa me mandou 3 dias, eu não conhecia Barcelona, para conseguir a casa e a escola para as minhas crianças. 3 dias? 3 dias vindo do Rio de Janeiro. Eu tenho esse feeling, para mim não é difícil, isso não é a coisa mais difícil. Assim, eu saí do Brasil, fui para Barcelona e achei que ia voltar. E aí a gente sempre aproveitando muito, viajando muito, e aí nos convidaram para vir para a Holanda, pro interior da Holanda. De uma cidade grande para uma cidade pequena. Para mim, o challenge mais é a cidade do que a casa. A casa para mim sempre é home, então é fácil, isso a gente se sentir bem. Agora, sair de uma cidade de Barcelona super vibrante para uma cidade pequena no interior da Holanda é um maior desafio, isso que as pessoas têm que também, parte cultural, né? E aí depois do interior da Holanda, teve uma época que eu não aguentei mais, nós fomos para Amstelveen, que é aqui perto nessa região que estamos agora, né? Que tem uma das maiores escolas internacionais e para minhas filhas era muito bom. E a princípio ficaríamos 1 ano e tivemos que estender 2 anos. A escolha da casa, às vezes você fala, vai ser por um tempo, vai ser por 1 ano só, então qualquer casa serve. Mas não foi a realidade, porque a gente escolheu por 1 ano uma casa que tinha um banheiro para 3 mulheres. E um banheiro é comum aqui, né? Um banheiro é normal. Isso é super normal, Mas no interior da Holanda eu tinha 2. Então, quando eu vim para Amsterdã, abri mão de alguma coisa, porque eu achei, por 1 ano, it's okay. E, na verdade, 1 ano foi estendido para 2, porque a nossa saída para a China foi anulada, porque daqui nós fomos para a China. Ok. Então, assim, você além de ser corretora... né, que tem a sua experiência de Brasil, o teu trabalho e agora, lógico, a experiência aqui, você também é expatriada, então você consegue... Sente na pele, né? Você sente na pele, você sabe exatamente o que as pessoas estão passando, porque você já passou por isso mais de uma vez. Sim, então é por isso eu acho que o cliente normalmente... E não só brasileiros, porque eu falo 4 idiomas, mas lógico que os brasileiros se identificam muito comigo porque eles veem uma pessoa que teve a mesma experiência. Exato. E consegue resolver a situação rápido, porque infelizmente o mercado é muito ágil, muito rápido, então o mercado de aluguel não dá para pensar muito, é uma coisa muito imediatista. Se você gostou, você faz a proposta e vamos em frente. A cozinha é uma coisa muito importante nas casas aqui da Holanda. E diferente do nosso padrão, o que eu acho o padrão médio no Brasil, elas são mais completas, eu acho que tem muitas facilidades. Tem normalmente, isso não é de... Essa a gente não vem em todo lugar, hein, essa geladeira. A geladeira é grande, não é o padrão holandês, o padrão holandês é menor. Então, mas nas casas maiores eles tentam montar geladeiras maiores, os fornos. Normalmente tem forno e micro-ondas combinação, que é bom e ruim, tem gente que gosta de não. Fogão, máquina de lavar louça, isso não é uma coisa que você não precisa nem se preocupar. Tem... Todas, não tem onde tá. Acho que tá desse lado. Ah, tá aí. Máquina de lavar louça sempre tem. Standard. Quero ter máquina de lavar louça, não precisa, isso não é diferente do Brasil, toda casa tem uma máquina de lavar louça. Essa tem mais canas de dispensa. É verdade, tem bastante água. Uma casa grande, né? Estou falando de uma casa de 4 quartos, de 200 metros quadrados. E Paula, eu tô vendo, essa casa tem chão, né? Já tem um piso bem bonito de madeira. Mas aqui nem sempre é assim. Tem casa que vem sem piso, é isso mesmo? No mercado que eu trabalho,
Normalmente meus clientes, eles querem mudar para uma casa pronta, inclusive muitos mobiliada também. Então os clientes que vêm por um prazo determinado, eles não querem, não vou apresentar casas, eu não conheço, eu não alugo casas que precisam que eles tenham um gasto. É o que você vê, o que você tem. E normalmente tem que manter a mesma condição da casa. Nesse caso, a pessoa pode chegar com as malinhas. Quando eu me mudei pra cá, minha casa também tinha uma cortina não, uma cozinha pronta. Essa aqui tá novíssima, olha, tá até com os... Tá até com os adesivos ainda. Linda. Normalmente tem um lavabo. Um lavabozinho. Normalmente bem pequenininho, uma pia minúscula. Essas pias são agora típicas aqui. Ó, pra vocês entenderem, ali é a porta de entrada e aqui tem um cabideiro. Aqui na Holanda é super comum a gente ter ou um armário ou um cabideiro, pode ser até uns ganchinhos. Tem lugar para pendurar o casaco, porque, né, faz frio, inverno, a gente usa muito casaco aqui. Então é super comum na entrada das casas ter um lugar para colocar o teu casaco. Escadas, temos muito. A cultura, essa já é fácil, em Amsterdã. Em Amsterdã é diferente. Isso aqui, gente, isso aqui é a lavanderia. Olha a lavanderia. Isso também é um plus. Às vezes é dentro do banheiro, né? Exato. Os apartamentos, porque essa é uma casa maior. Então muitos clientes vêm solteiros ou casais sem crianças, alugam normalmente um sala-quarto, 2 quartos. A lavanderia provavelmente vai ser no banheiro, não vai ser... Tem uma máquina encaixada ali, ou na cozinha, né? Mas... Na cozinha às vezes também, depende do lugar. Das instalações, porque tem casas muito antigas que são reformadas. Isso é uma coisa legal, que a maioria dos apartamentos que eu procuro, as pessoas gostam, podem ser casas super antigas em Amsterdã, mas elas estão reformadas, então que atrai os clientes, porque ninguém quer coisas mais antigas. Ninguém quer nada caindo aos pedaços. Ninguém quer nada caindo aos pedaços. Normalmente não, porque é dor de cabeça, né? Aqui é o quarto. Achei a suíte master. Acho. Suíte não, porque o banheiro não... O banheiro é fora, olha. Uma outra coisa que eu queria falar. Na Holanda, a cultura é um pouquinho diferente. Porque no Brasil a gente tem, às vezes, um apartamento de 3 suítes. Aqui a gente não... É difícil você ter a suíte dentro do quarto. Então, a mentalidade tem que mudar um pouquinho. Você pode ter uma casa maravilhosa, mas o seu banheiro provavelmente... vai ser fora. Aqui tá o lavabo. Aqui tem outro quarto pequeno. O banheiro tá temos outro lavabo. Isso aqui também é super comum, né, Paula? Ter o lavabo e o banheiro. E aí o banheiro, gente, é a ducha. E quando tem banheiro, é isso. Não é o banheiro com o vaso sanitário e tudo mais. É separado. Depende. Eu já de apartamentos menores que tem. É muito relativo, depende da mentalidade, mas o geral, esse é separado. Esse é o comum, né? Aqui tem outro quarto. Também, o que tem naquele armário? A pessoa é tão curiosa. É um armário embutido. Essa casa é uma casa antiga, ela foi reformada, mas algumas coisas eles não têm. Aqui tem mais um lance de escada. Essa casa é luxo porque tem 2 banheiros. Não é considerado luxo, né? Assim, é uma casa de muito bom padrão, com o básico que você precisa. Agora, lógico que tem acabamentos mais sofisticados. Na Holanda a gente tem acabamentos muito bons. Eu acho que ela está muito bem cuidada, mas o tamanho da casa tem algumas coisas que, por exemplo, um brasileiro fala, como não tem uma suíte numa casa dessa? Entendi. Então, assim, ela tem coisas muito boas, mas tem alguns espaços que eles tiveram que manter provavelmente por causa da estrutura da casa, que é uma casa antiga. E as pessoas não querem. Esse quarto é gigante, né? É grande, isso aqui. Esse seria a suíte? Eu acho que aqui, sei lá, isso aqui é um Dachkapelle, né? Normalmente o telhado, ele desce como fosse o telhado, né, normal, de ponta, e aí o pessoal faz esse recorte, aqui é bem comum. Uma extensão, né? Uma extensão, Você ganha um pedação. E eu trabalho muito diretamente com pessoas muito corretas, porque os meus clientes vêm para um país novo, eles querem garantias, então tudo é muito certinho. No mercado,
aberto, que a gente chama open market aqui. Então é um mercado que o preço é esse, né, é competitivo, tem muito mais clientes do que propriedades, então a demanda é muito grande. E aí eu fui começando, então o que acontece? Quando o cliente me procura, a primeira coisa que eu procuro saber é qual é a necessidade dele. Com a necessidade a Paula já começa a pensar em quem ela vai conectar, porque eu tenho alguns corretores que estão mais acostumados com os expats, porque não é qualquer imobiliário que está acostumado com o tipo de contrato. Por exemplo, é o que você estava falando também, né? A questão da mobília, o tipo de casa. Acho que tem um certo perfil para quem vem para cá e precisa encontrar uma casa rapidamente. Sim, os expats, os estrangeiros, eles vêm com outras expectativas. Qual o primeiro passo que ela deve tomar? Assim, como que a gente começa a buscar uma casa? Como é que você tem que levar em consideração? Por onde começar? A primeira parte, eu acho que procurar um corretor. E, lógico, tem um custo adicional, mas eu acho que vai abrir muitas portas e vai também localizar, porque ela não conhece a cidade. Exato. Então eu acho que é mais fácil para saber quais são os bairros que podem morar, as necessidades da família. Sim, então é um trabalho mais profissional. Lógico, a pessoa pode procurar sozinha, mas a primeira coisa, primeiro ela tem que vir com trabalho, porque os proprietários, quando não vêm com trabalho, tem muito mais exigências. Então eu posso ajudar e eles podem conseguir, mas normalmente vai precisar de pagar 1 ano de... 1 ano de depósito? Depósito não, 1 ano adiantado de aluguel. 1 ano adiantado, ok. Sim. Porque o depósito você... E provar que tem, como se fala, poupança, rendas e dinheiro guardado. E quem tem contrato, vamos supor, ou eu moro aqui, ou eu estou indo trabalhar, um contrato tudo certinho. O que é o normal na questão do adiantamento? Quantos meses? O depósito. O depósito. O depósito é muito relativo, mas mais ou menos a regrinha é a seguinte: se um apartamento normal, não foi reformado, não é brand new, e ele não é mobiliado, pode-se tentar 1 mês de depósito. Ok. Sim, se a pessoa tem um contrato bom, pode comprovar renda e tem tudo certinho. E esse depósito fica guardado e pode ser usado em caso de emergência? Esse depósito é um dinheiro que não precisa ter medo, é um dinheiro que não é tocado. Entendi. É uma garantia para o proprietário que no final, no check-out, quando sair do apartamento, eles vão fazer uma vistoria e se tiver algum dano, é descontado do depósito. Se não tiver nada, o apartamento tem que ser entregue assim como ele vai ser devolvido. Não, ele tem que ser devolvido assim como ele vai ser entregue. Então se tiver, o depósito é só uma garantia que fica congelada o tempo todo. Isso, como você disse, pode ser 1 mês. Pode ser 1 mês. Quando está muito reformado, ou novo e mobiliado, são 2 meses no mínimo. 2 meses de depósito. Outra coisa que acontece com o depósito, que normalmente agora tem pedido, se você não tem boas garantias, ou o teu salário não é tão alto, eles podem pedir mais meses de depósito, como tipo é como se fosse, não é para assustar, mas é como se fosse, tem um valor grande congelado aqui, você não vai se queimar por isso, né? Você não vai, então assim, o ideal é você alugar o que está dentro das suas posses. Claro. Porque senão fica mais difícil inclusive quando eu trabalho com o cliente, eu tenho que provar que é o melhor cliente. Que aquele cliente ou aquele inquilino vai ser o que tem mais condições e atrair ao proprietário. Então é um trabalho que eu tenho que convencer, e se as pessoas não têm essa garantia, fica mais difícil. O passo quando vem na Holanda é procurar um corretor. Não tem experiência, não conhece o país, porque não é só o bairro, é o tipo de casa, se o preço está condizente ao mercado, tem vários pontos que você tem que tomar cuidado, e até o tipo de contrato, porque normalmente as pessoas não conhecem os tipos de contrato que tem aqui. Tem indefinido, tem por prazo determinado, tem que tomar cuidado também com cláusulas diplomáticas, porque se você é mandado embora do seu trabalho, você tem a garantia que você não precisa cumprir o contrato todo. É verdade? Uma boa essa. Sim. É muito difícil alugar aqui na Holanda? Não é muito difícil. Como eu te falei, eu acho que a pessoa tem que ser transparente. Então ela vai ter que mostrar para que ela veio. Eu acho que talvez, não quero te interromper, acho que talvez a dificuldade esteja nos requerimentos da pessoa. Isso. Eles são muito exigentes. Ok. Os proprietários são muito exigentes, como eu acho que tem que ser a propriedade deles, né? Eu não represento o proprietário, eu tenho outro lado
do jogo, né? Mas eu respeito, porque ninguém quer que a sua propriedade seja destruída, ou não quer um inquilino que não pague. Então tem exigências, mas para mim não é uma coisa que vai fluir bem, porque por causa desses contatos que eu tenho. Então eu apresento bons clientes, para as pessoas que compreendem e entendem o estrangeiro, porque tem corretores aqui que vão pedir mínimo de 3 anos de contrato exigido. Quando você se muda, você não tem a garantia que você vem por um período. Em teoria, sim, né? Então, as exigências, eu acho que é uma coisa muito importante para deixar claro para as pessoas, porque o que é o mínimo que hoje em dia as pessoas pedem? É um contrato? Se não tiver o contrato, é a prova da renda? Então, um contrato de uma empresa holandesa. Contrato de trabalho. De uma empresa holandesa ou na Holanda. Ok. Porque tem empresas que não são holandesas. Depois provar, e no contrato normalmente já vem o tipo de salário que você tem. Porque quando a pessoa está se mudando, ela não tem ainda um contra-cheque, só depois que vai ter o contra-cheque. Então, isso. Às vezes eles pedem recomendações do proprietário anterior, em inglês, depende, só somando. E também é muito perguntado se a pessoa tem animais, fuma, ou tem alguns hábitos especiais. Ok. Sobre animais, uma pergunta que eu recebo muito, o pessoal quer vir, né, mudança, tô vindo pra cá, eu tenho 2 cachorros, gato, papagaio, periquito, é mais difícil? É muito mais difícil. Então vai restringir muito mais. Então se você tem, vamos dizer, 30 apartamentos que poderiam ser potenciais para essa pessoa, provavelmente a gente vai ter 5. Ok. Então diminui muito. E dá pra negociar assim, por exemplo, eu já recebi essa pergunta, mas eu vou me mudar, vou deixar o meu cachorrinho, enfim, no Brasil ou no país, em outro país, e depois eu levo? Não, desde o princípio você tem que falar desde o começo. Eu tenho intenção, não tenho cachorro, mas tenho intenção, ou eu estou vindo com cachorros. Às vezes eles não aceitam, mas põem cláusulas especiais. Tem que tomar muito cuidado para o animalzinho não destruir, porque se destruir a casa, depois vai ter que consertar na hora da entrega. Vou ver mais umas perguntas aqui, peraí. Alguém já te pediu alguma coisa absurda? Assim, ar-condicionado. Ar-condicionado, é um pouco absurdo, mas tá virando um pouco mais moda, né? Mas não se encontra muito casas com ar-condicionado. E aí, eles se exigir fazer uma obra na casa, isso tem um custo. Lógico que vai ter que entrar, o proprietário não vai botar um ar-condicionado de graça. Mas é uma coisa que você poderia ter negociado, de repente. É melhor não vir com essa ideia. Tá bom, não esquece, gente. Ou colocar desde o princípio, e aí vai diminuir a busca demais, porque tem pouquíssimas casas com ar-condicionado, piscina, portaria, esquece. Sim, e também os animais, mas uma coisa bem difícil muitos banheiros. Então assim, tem que vir com a cabeça que 2, 3 banheiros é muito difícil numa casa, e ainda mais nos apartamentos menores. Isso que eu te falei, qual que mais ou menos, lógico, varia muito dependendo, né? Uma casa para uma família, um apartamento para uma pessoa sozinha, mas para as pessoas terem uma ideia assim, vou me mudar para Amsterdã, qual tipo de apartamento que eles devem ter em mente? A Paula nos mostrou essa casa aqui. Essa casa é uma casa grande, é fora do centro, é uma casa para uma família. Pensando em Amsterdã. No centro de Amsterdã, a maioria das pessoas não querem morar no centro-centro, né? Porque era muito cheio, turístico, agora tem menos turistas, mas não é tão, não sei, é menos bairro, né? É um lugar mais comercial. Então, mais nos bairros, quando a pessoa muda para cá, se vier para um sala quarto, sala 2 quartos, você está perguntando de preço ou de... Não, tamanho. Bom, por exemplo, escada é uma coisa que você tem que levar em consideração. Escada eu sempre corto eu normalmente para os meus clientes brasileiros, eu tento evitar as escadas, porque tem escadas aqui que você tem que subir de joelho. Não cabe nem o teu pé inteiro. Assim, então eu tento, na verdade, puxar um pouco para a mentalidade do estrangeiro. Entendi. Então as escadas eu tento, em último, se seu apartamento é maravilhoso, eu falo. E a primeira pergunta que eu falo, vocês aceitam escadas? É uma das perguntas que eu faço no começo, logo. O tamanho do apartamento, às vezes, no centro eles são menores. E também as pessoas vêm com essa mentalidade, eu tenho que morar dentro do ring. Ou nos canais, eu quero morar nos canais. Mas às vezes você está 2, 3 quilômetros, um pouquinho fora desse círculo de Amsterdã,
você consegue um pouquinho mais de preço e mais metros, porque no centro realmente as casas são mais inclinadas, são menos metros, tem mais charme, são casas mais antigas, mas depende muito e a maioria dos meus clientes são jovens ou pessoas mais solteiras assim, famílias, não tem tantas famílias que vêm para o centro para Amsterdã. Então, quando eu atendo uma família, normalmente eles querem Amsterdã, tem os arredores de Amsterdã. Que é onde nós estamos hoje. Sim. Assim, é parte de Amsterdã, mas está um pouquinho mais... O Eiburg está ficando agora muito procurado. O principal foco de onde eu vou morar é o trabalho da pessoa. Okay. Transportes públicos também, porque aqui a gente tem a facilidade de ter segurança. Então, assim, as casas são muito seguras, né? É uma coisa que os brasileiros perguntam, e a segurança? Como é que é a segurança? Você precisa ter alarme, você não precisa ter alarme. E aqui a gente não tem muito essa mentalidade, diferentemente no Brasil. É bem diferente. Acho que eu também mudo um pouco, acho que depende muito da casa. Tem casas com alarme, sim, mas é uma coisa muito engraçada. Na casa onde eu moro, por exemplo, a porta dá pra calçada. E eu lembro quando eu me mudei, até minha família falava, mas... Ué, como assim? Você abre a porta e cai na rua? literalmente. Aqui, nessa casa que a gente mostrou, ela ainda tem uma entradinha, tem um fortão, que é o jardinzinho da frente. A minha nem isso tem. Também, eu entro... É da rua, né? A pessoa pode estar na sua porta, né? Pode estar, é verdade. Então, essa é uma coisa positiva, quando você vem, porque já trabalhei também no mercado brasileiro. E uma das coisas que você tem que falar para um estrangeiro no Brasil é a segurança. Então aqui, um ponto positivo, você não tem que pensar muito na segurança. E agora vamos falar de preço, que é uma curiosidade de todo mundo, uma das perguntas que eu mais recebi, quanto custa? Eu sei que é relativo também, né, depende do tamanho, mas para a pessoa ter uma ideia, assim... Eu acho que para começar, uma coisa assim, existem apartamentos de todos os preços. Verdade. Agora, o que eu falo sempre para o cliente, tem que o apartamento que você possa alugar, porque aí o mercado é muito competitivo, muito agressivo. Então ainda tá, se você tem condições de alugar um apartamento por mais de 1.500 euros, eu acho que é um preço, estou falando de um sala quarto. Esse é um preço... Sala quarto. Sala 50 metros quadrados, mais ou menos, por aí? 50? 50, 80, depende. Aí eu tenho uma faixa, depende da região, do bairro. O budget mínimo seria uns 1.400. Okay. Então, para começar a pensar uns 1.400. Mas é um mercado muito agressivo, 1.400. Então, eu sempre sugiro, será que a gente pode pagar um pouquinho mais? Porque, às vezes, você paga 100 euros mais, você tem uma coisa melhor e a segurança que você vai ter, conseguir. Porque esses preços já são os preços por causa do corona, que baixaram um pouquinho. O preço baixou um pouco por causa do corona. Ou negociando um pouquinho mais. Antes, um sala quarto aqui poderia começar por uns 1.600, 1.700. Sim, caro, né? E essa coisa, eu acho que né, como que você vê, assim, saindo um pouco do centro, o preço vai caindo? Sim, se você sair, eu acabei de alugar uma casa que você está um pouquinho fora de Zout, que é uma parte mais nobre da cidade, em Zout, 3 km fora, e uma casa de 3 quartos com jardim por 1.600. Olha que maravilha! Então sim. A gente tem tantas perguntas. Como é a questão de fiador para alugar? Tem fiador na Holanda? Não. Na Holanda, o que é preferível a garantia é o próprio inquilino. Então essa pessoa tem que trabalhar. E se não trabalhar, por exemplo, se vem sem um trabalho, tem pessoas que vêm sem trabalho para cá para tentar conseguir um trabalho. Normalmente, quando essa pessoa vem, ela tem que aportar já alguma poupança, mostrar que tem um dinheiro em caixa e pode ser pedido meses de adiantamento. Okay. Então não é o contrato normal. E meses de adiantamento, estamos falando em quê? 4, 5, 6 meses ou um ano? Dependendo da poupança dela, pode ser até um ano. Ok, então tem em mente, gente, já faz as contas, aí já vai fazendo a poupança. Uma pergunta interessante, como é composto o preço do aluguel? Condomínio e demais despesas à parte. Condomínio aqui quase não tem, né? Não, tem o service cost. É isso, poucos apartamentos e prédios têm service cost. Tudo tem que ser falado antes, quando é apresentado o imóvel. Quando é apresentado, você sabe o preço líquido. Inclusive as contas de água, luz, que eu também ajudo a conectar no nome do cliente, que é uma parte dos serviços que eu faço. Então, água, luz, né, internet, telefone, é uma coisa que você paga a parte do aluguel. Sim, então é o preço de aluguel, o número de
depósito, quantos meses de depósito, e se tem service cost ou não. Porque às vezes tem uma taxa fixa do aquecimento, que eles põem extra para controlar um pouco o consumo. Taxa de lixo, essas coisas. A taxa de lixo não é, isso também tem que contar com isso, mas não tem nada a ver com a parte de aluguel. É uma taxa oficial do município, da prefeitura, e todo mundo que aluga tem mais ou menos 300 euros ao ano. Paulo, como é que é a questão do contrato de aluguel aqui? É como no Brasil? É diferente? Então, cada país tem um pouco as suas peculiaridades. E aqui nós temos, eu gosto de trabalhar com tipos de contrato, que são 3 tipos, na verdade. Um é um contrato indefinido, que é muito cômodo para o inquilino, então você pode ficar um prazo que você quiser, mas tem um ano de obrigação. Um ano? Um ano obrigatório. Um ano, quando a gente fala obrigatório, é que se você quebrar antes, tem multas. Então, é uma obrigatoriedade. Ou incluir as cláusulas diplomáticas, que são por causa de uma demissão, ou você é mandado você se muda para outra região longe, transferido a mais de 50 quilômetros de Amsterdã. Então, esse é um tipo de contrato. Que é um contrato que hoje em dia alguns proprietários não estão querendo trabalhar, porque eles não sabem se vão gostar do inquilino, dá muita facilidade para o inquilino ficar o tempo que quiser, e o proprietário tem menos garantias ou menos regalias, não sei como. Tem menos flexibilidade. Então, o contrato B é um contrato que está sendo muito trabalhado agora, porque é um contrato máximo de 2 anos no primeiro período. Entendi. Então mas você pode quebrar a partir do dia 1 a qualquer momento com 1 mês de aviso. Então tem 1 mês de aviso prévio, Como eu tinha falado antes, a palavra que é muito importante. A intenção não é quebrar antes dos 2 anos. Claro. Então seria os 2 anos, mas ele não é obrigatório, é o máximo. E depois dos 2 anos, se ele for renovado, fica indefinido. Por menos de 1 ano é muito difícil. Pode ser, tem apartamentos que podem ser alugados por 6 meses, eu consigo, existe no mercado. Normalmente são apartamentos mobiliados, são um pouquinho mais caros, porque é um prazo menor, então o proprietário quer ganhar mais dinheiro. Eles existem, não é o de praxe, mas existem apartamentos de short terms. Como que seria, que eu acho que você tem um serviço muito legal, vou falar pra vocês, porque a Paula, eu vim conversar com ela porque é uma pessoa que eu confio e indico, senão eu estaria aqui conversando com você, mas uma pergunta que me fazem assim, mas eu queria começar a ver do Brasil, é possível alugar do Brasil? Fala um pouquinho desse seu serviço que você faz de mostrar a casa para as pessoas. Então, na verdade eu alugo até as casas, tem pessoas que querem chegar aqui já com a casa, entrar na casa diretamente, não querem pagar um hotel, porque tem várias situações, tem empresas que pagam um relocation, tem empresas que não pagam essa mudança. Então eu faço o serviço, a pessoa me contrata, e eu mostro as casas, os apartamentos, e podem até alugar. Tudo pode ser feito pela internet. A pessoa não precisa estar aqui fisicamente. Então visita a casa por internet. Visita a casa por internet e pode até fechar, resolver, decidir pela internet. Não precisa estar aqui. Então conhece a casa por Skype. Sim, que legal. Já aluguei várias assim. Inclusive tem no meu website você pode ver referências de pessoas que tiveram que alugar porque não tinham tempo, ou você não tem o tempo, ou você não tem o orçamento, tem várias situações. Eu acho que tem muita gente que também tem aquela coisa, vou chegar, eu vou ficar num Airbnb, não é, sei lá, de repente você vai com criança, vai encontrar uma casa. É mais cômodo você mudar. Mais cômodo, E não é por causa não foi depois do corona, que eu já faço isso desde o começo, que quer dizer, agora virou uma moda, porque as pessoas não podiam se encontrar. Verdade, mas é uma coisa que você já ofereceu. Eu ofereci desde o início. Existe fila para comprar ou alugar, assim como na Suécia? A Patrícia está perguntando que mora na Suécia. Acho que para comprar aqui tem essa coisa de se inscrever, E aí você faz por exemplo, uma pessoa visita, 30 pessoas visitam uma casa, aí você faz a proposta e um leilão. Para aluguel também? Para aluguel, eu procuro não mostrar esses apartamentos que tem muita demanda, porque é um pouco frustrante. Demais. Você vai, eu estou levando um cliente garantindo que se ele gostar, ele vai ter o imóvel. Então, os apartamentos mais baratos, que tem muita demanda, às vezes não é um leilão, mas vai ser selecionado o cliente ou o candidato que eles gostarem mais. Então, o meu trabalho é um pouco mais exclusivo. Eu tento buscar propriedades ou que não estão no mercado ainda. Então, assim, às vezes porque normalmente as pessoas consultam muito os sites do Funda e do Paradius antes de chegar aqui. Isso é uma coisa que todo mundo faz. Todo mundo faz, Que não é tão
como se fala, não está atualizado. Então, no final você tem que ligar, checar, muitas coisas já estão vendidas, já estão alugadas, mas é um website que é bom para você também sentir um pouco os preços e o que está ofertado, porque tudo vai para o fundo, no final, mais ou menos. Ok. Mas você falou assim que às vezes você consegue uma casa antes de entrar, por causa esses corretores que eu trabalho, que eu represento, de novo, o inquilino, né? Então a propriedade tem um corretor, corretor do proprietário. Eu tenho alguns contatos que eles já estão acostumados a trabalhar comigo e gostam, porque eu represento bons clientes, eles gostam que eles não precisam, é mais fácil para eles, a gente se comunica, é o tipo de contrato, várias coisas que eu trago já, eu foco também, só vou mostrar para um cliente que realmente tem potencial por aquele apartamento. Claro. Eu estou sempre em contato com eles, então quando entra um cliente, normalmente eu ligo e pergunto o que está entrando, alguma coisa que ainda não tem muita demanda, para eu tentar mostrar para esse cliente antes de entrar no mercado. Então é um trabalho muito mais exclusivo. Entendi. E aí você fica sabendo antes, né, quando a casa já fica quando a casa vai aparecer no fundo, ela já foi alugada. E quem, por exemplo, o contrário, vamos supor, eu tenho uma casa, não é o meu caso, mas vamos supor, eu tenho uma casa, eu quero alugar, eu posso te contactar também? Sim, eu também, eu normalmente trabalho mais ao lado do inquilino, mas proprietários que também queiram botar a casa para vender, nós fazemos um trabalho muito legal, a gente tira fotos, primeiro tem que fazer um contato para avaliação de preço, às vezes a pessoa não tem noção de quanto vale a minha casa para alugar. Tem o preço de mercado e tem o preço de realidade. Né? Ok. E no caso de compra, vamos supor, a pessoa já alugou, já está aqui, eu falo, não quero alugar, eu quero comprar. Como é que funciona essa parte do financiamento? Então, os juros estão muito baixos na Holanda, então é uma coisa muito positiva. Realmente, se a pessoa tem um potencial de comprar, é quase que o mesmo valor que você estaria gastando para aluguel. Porém, você tem que ter um dinheiro para aportar, porque tem uns custos mínimos, mais ou menos 5% do valor que for aprovado para o seu financiamento, você tem que pagar o corretor, são taxas de cartório, são taxas obrigatórias para você poder comprar. Então você tem que considerar que não vai poder pegar todo o financiamento bancário. Claro. E o financiamento depende muito da condição da pessoa. Sim, isso tem que ir também, antes de pesquisar, começar a procurar a casa, é ideal procurar um orientador de financiamento. Então são pessoas específicas que vão dizer, isso, com seu salário você pode gastar tanto, e aí você começa o processo. E aqui na Holanda você tem que dar uma parte também quando você compra a casa de entrada? Antigamente não precisava, mas acho que hoje em dia precisa. Você sabe? Depende. Depende porque a propriedade normalmente, eles podem dar 100% do financiamento. Só que eles também comparam, porque tem muita gente comprando. Claro. Se a pessoa tem um pouquinho mais de dinheiro e não é tudo em financiamento, mas normalmente eles aceitam tudo em financiamento, mas depende de quantos interessados tem na casa, né? Então, se a procura estiver muito alta e de repente tiver uma pessoa que fala, não, eu posso pagar, sei lá, uma porcentagem maior do que o restante, claro, para o proprietário. E se pagar à vista também vai ser muito interessante. Depende da necessidade do proprietário. Se ele precisa de dinheiro imediato, se ele está com pressa, se claro. Vamos ver se tem mais perguntas. É muito difícil estudante estrangeiro alugar apartamento no estúdio? Sim. Mas eu trabalho com os estudantes, assim, porque também sou mãe de estudantes, eu também tenho a mesma situação. É mais difícil, mas não é impossível. Como Tata Paula. A maioria dos apartamentos são muito antigos? São, mas os apartamentos são antigos, mas para eles se tornarem atrativos, os proprietários eles reformam. A parte comum, às vezes não é tão bem cuidada, porque são antigos, mas os apartamentos entram e você fica abismado, porque eles estão sempre num nível muito bom, as reformas são muito bem, de um padrão alto, também por causa da necessidade dos estrangeiros, para atrair, então são antigos, mas bem cuidados. Bem cuidados. E a questão, alguém está perguntando aqui, a questão da burocracia. Tem muita burocracia para alugar ou é só questão de provar dos requerimentos? Você prova, mostra o contrato e recebe o contrato? Tem muito mais coisa que isso ou não? Caso a caso. Então, se você não tem as garantias, se você não tem um contrato de trabalho num valor de salário, porque normalmente te pedem um percentual, não é os 3, 4 vezes, a gente tenta ajustar um pouquinho isso, porque o normal seriam 4 vezes o salário, mas a maioria das pessoas que vêm com o primeiro trabalho na Europa não tem 3, 4 vezes o salário.
Então, dependendo das suas condições, vão ser pedidos mais documentos. Entendi. Você não tem todo... Então, depende de cada um. Sim, depende. O mais importante é você ter uma boa garantia de trabalho. E além, desculpa te interromper, além da garantia de trabalho, que é o contrato, né, de trabalho, por exemplo, quais outros documentos que a pessoa tem que provar? O visto, o passaporte europeu. Ok. Eu acho que é só. Acho que é só, né? Mas se tiver essa dificuldade que o salário não corresponde ao aluguel, então às vezes uma poupança ajuda, investimentos. Okay. Por exemplo, eu alugo nem sempre o casal trabalha. Um trabalha e o outro não vem com trabalho. Então alugando um apartamento que teria que ter a renda dos dois. Mas um tem a renda no Brasil. Isso é possível também. Alguém me perguntou se você consegue alugar tendo dinheiro no Brasil. Se for uma das partes, sim, ou aquela questão de adiantar os aluguéis. Isso, mas com essa questão, né, do corona, se realmente teve queda nos preços dos imóveis, qual que é a tendência para o ano que vem? Bom, tá difícil de prever alguma coisa. Pega a sua bola de cristal. Não dá para prever. Eu achei que depois do corona ia despencar o preço. E não, o que está acontecendo, a gente está tendo mais negócio. Isso não existia na Holanda. Era o preço ou para cima. E agora você consegue negociar mais. Sim, consigo, porque como tem menos expats vindo, porque ainda tem as fronteiras, ainda está um pouco mais, então os proprietários sentiram que se eles não negociarem, então, às vezes tem um bom cliente, mas que quer pagar um pouquinho menos, e eles estão sendo um pouco mais flexíveis, mas os preços não despencaram e a previsão é muito incerta. Se melhorar o corona, provavelmente vai continuar subindo, vai voltar ao normal. E se não melhorar, se realmente tiver uma recessão muito grande, eu acho que vai estabilizar. Mas Amsterdã, não falando da Holanda toda, porque a Holanda é diferente, mas Amsterdã é uma bolha, é uma região que, assim, todas as empresas estão aqui, foi considerada a melhor cidade, ou o melhor país, quer dizer, o melhor país para as crianças. Então, assim, todo mundo fala inglês, é uma situação muito conveniente. E é caro, mas se você comparar com outras cidades, não é tão absurdo assim. Então, por que tem que cair? Se você tem pessoas que ainda têm interesse, né? É verdade. Como é que fica, tô lendo aqui uma pergunta da Mayara, como é que fica a questão da comprovação de renda para autônomos na Holanda? Você sabe disso? Por exemplo, a pessoa quer alugar, mas é autônoma. Também é o adiantamento. Normalmente, como é que eu começo o meu trabalho? Com um cliente. O cliente me contacta, ele pode ter várias dúvidas. Ele não, a princípio a gente tem uma conversa, se quiser entender um pouquinho o mercado. Então, isso não tem um custo. Então, às vezes a pessoa precisa, Paulo, eu preciso saber um pouco mais dos bairros, então, pode me contactar. Então, é uma coisa que eu faço de boa. Faz parte do serviço. Faz parte do serviço. E daí, depois a pessoa realmente decidindo, já tendo mais datas também, porque a pessoa às vezes, um ano antes, quer começar a procurar um apartamento. É muito difícil, assim, 4 meses antes ainda dá para conseguir algumas coisas, mas o mercado aqui é muito imediato. Entendi. Então, assim, mais 2 meses antes que você tem que começar a pensar. Vamos saber. E Paula, me fala um pouquinho também, porque eu sei que você, além, né, de conversar sobre os bairros, dar essa orientação, questão de escola, lugar, né, melhor lugar para se morar, você também tem essa coisa de ajudar a pessoa quando ela está aqui, né? Você encontra a casa, mas depois você dá todo esse atendimento de serviços, vamos supor que a pessoa realmente queira mudar alguma coisa na casa, fazer uma reforma. Como é que você trabalha? Isso eu acho que é uma parte. A pessoa chega num país ou num bairro, em qualquer lugar, você não sabe nem o que tem para a direita e o que tem para a esquerda, né? Você está totalmente assim, é tudo novo. É lógico que hoje em dia com as webs, com a internet fica tudo mais fácil, tem muita propaganda, mas nem tudo você sabe ser bom. Então, o que eu passo para os meus clientes são as minhas experiências, eu passo exatamente, são coisas que eu uso, eu não tenho ganho nenhum com isso, então eu posso conectar desde tudo que é da casa até serviços de, não sei, cabeleireiro ou uma pessoa que possa ajudar na limpeza. Que faz todo aquele pacote para a pessoa se sentir isso é um extra, não é uma parte da corretagem, é uma parte que eu passo como a minha experiência para uma pessoa que precisa se conectar com a cidade, porque no primeiro momento, assim, é tudo
muito novo, né? Então eu passo sem nenhuma, são recomendações da Paula. Então assim, não tem nenhuma... Ah, mas é super legal, porque você muda para um lugar, realmente, você não sabe, sei lá, onde eu vou encontrar, pode ser de uma padaria até um encanador, médico, né? Até o médico. O médico, é verdade. O médico, normalmente, em teoria, você tem que ter um médico perto da sua casa. Exato. Então, mas às vezes eu recomendo, acho que esse médico está mais acostumado com estrangeiros, se você mora naquela região, ou também, antes, a maior parte dos serviços são públicos aqui, hoje em dia você consegue um dermatologista. Então, tem coisas... É verdade. As coisas mudaram um pouco na Holanda, então eu passo a realidade de uma nova Amsterdã para os estrangeiros. Né? Legal. Gente, é isso, várias perguntas. Mostramos a casa, conversei um pouquinho com a Paula, ela tem bastante experiência aqui, como vocês perceberam. Se ficou alguma pergunta, quer saber um pouco mais sobre esse tema, ou né, se você está buscando uma casa, entre em contato com a Paula. Eu vou deixar o contato dela aqui, o site dela aqui. E muitíssimo obrigada. Obrigada por ter passado esse tempo com a gente, esclarecendo essas perguntas, ter conseguido mostrar uma casa pra gente. Acho que tem muita gente que tem curiosidade para saber como que é uma casa, mais ou menos aqui. Então, muito, muito obrigada. De nada.